Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Rice por aqui para a gente recordar algumas coisas de cinemática vetorial. Mais precisamente, a gente vai falar sobre problemas que envolvem velocidade relativa e problemas de arrasto. Você lembra a diferença entre eles? Se a resposta foi não, então fica comigo. Bora começar? A gente vai iniciar aqui a nossa revisão falando de velocidade relativa. Bom, o nome já te dá um norte do que é. Velocidade relativa é uma velocidade medida em relação a algo ou alguém. É uma velocidade medida em relação a um referencial. E a gente tem algumas situações clássicas onde aparece o conceito de velocidade relativa. Acho que a que mais aparece nas provas é aquela onde a gente tem, por exemplo, dois carros que estão se movimentando numa mesma pista, numa mesma direção. Eles podem estar se movimentando em sentidos opostos ou no mesmo sentido. E aí a gente usa da ideia de velocidade relativa para resolver problemas de encontro, por exemplo. Vamos dar uma olhada para cada uma dessas situações? Nessa minha figura aqui, o carrinho verde eu vou chamar de carrinho A e o carrinho azul eu vou chamar de carrinho B. Os dois carrinhos estão numa mesma pista, se movimentando numa mesma direção, mas aqui eles estão em sentidos opostos. Enquanto o carrinho A tem uma certa velocidade, VA, que aponta para a direita, o nosso carrinho B ele tem uma velocidade que aponta para a esquerda. Por isso que eles estão se movimentando em sentidos opostos. Tá cada um indo para um lado diferente. Beleza? Para esse tipo de situação, como é que a gente faz para calcular a velocidade relativa de um carro em relação ao outro? Vem, o atalho que a gente tem aqui para calcular a velocidade relativa é somar os valores das velocidades. A velocidade relativa para corpos se movimentando numa mesma direção, mas em sentidos opostos, é a soma dos módulos dos valores das velocidades. Para essa situação aqui, se a gente inventar uns valores, por exemplo, falar que o carrinho A se locomove aí com velocidade de 60 km por hora, enquanto o carrinho B tem uma velocidade de 40 km por hora, a velocidade relativa entre eles, 60 mais 40, é uma velocidade relativa de 100 km por hora. Vamos fazer a tradução desse valor? Essa velocidade relativa de 100 km por hora, ela diz para a gente o seguinte: para o motorista do carro A, parece que o carro B se aproxima a 100 km por hora. Assim como para o motorista do carro B, parece que o carro A se aproxima a 100 km por hora. É como se um dos carrinhos estivesse parado e o outro estivesse se movimentando a uma velocidade de 100 km por hora. E nós podemos usar até essa velocidade relativa, como eu já tinha adiantado para você, para resolver aqueles exercícios de encontro. Por exemplo, vamos imaginar que a distância entre esses dois carros é uma distância de 50 quilômetros. A gente tem um ΔS entre eles de 50 quilômetros. Eu quero descobrir quanto tempo leva para eles se encontrarem. A gente pode usar a velocidade relativa para isso. De que jeito? A gente pode escrever assim, ó. A velocidade relativa vai ser um ΔS relativo sobre um intervalo de tempo. Nós temos aí uma velocidade relativa de 100 km por hora. A distância que separa os carrinhos, que vai ser o nosso ΔS relativo, é de 50 km e a gente está atrás do ΔT. Bom, o ΔT vai para lá multiplicando, o 100 vem dividindo. A gente vai encontrar aqui um ΔT de meia hora, 0,5 hora. Em meia hora, esses dois carrinhos vão se encontrar. Perfeito? Então, esse é o jeito de calcular a velocidade relativa quando os corpos estão na mesma direção em sentidos opostos. E se for mesma direção e mesmo sentido, como é que a gente faz para determinar a velocidade relativa entre os carrinhos? O carrinho verde segue sendo o nosso carrinho A, ele vai ter uma certa velocidade VA, enquanto o carrinho azul é o carrinho que eu chamei de B, e aqui no meu exemplo, por vontade minha, eu estou colocando o carrinho B com uma velocidade menor que o carrinho A, porque eu quis. Fonte vozes da minha cabeça. Para essa situação, como é que a gente determina o valor da velocidade relativa entre os carrinhos? A gente faz a maior menos a menor, para garantir que o valor vai dar um valor positivo.
Então aqui a gente vai fazer a velocidade do carrinho A menos a velocidade do carrinho B. Aqui o parênteses, a velocidade de A, ela é maior que a velocidade de B. Por isso que eu faço a maior menos a menor, para garantir que o resultado vai dar positivo. Vamos inventar valores? Vem, para essa situação, imagina comigo que a velocidade do carrinho A é de 80 km por hora, enquanto a velocidade do carrinho B, um valor menor, 50 km por hora. Sabe quanto que vai dar a velocidade relativa entre eles? A maior menos a menor. 80 menos 50, 30 km por hora. Vamos interpretar esse resultado? Para essa situação aqui, uma velocidade relativa de 30 km por hora, a gente pode pensar que, para o motorista do carro B, o carro A está se aproximando com uma velocidade de 30 km por hora. E para o motorista do carro A, parece que o carro B está ficando cada vez mais perto. E ele está se aproximando do carro A com velocidade de 30 km por hora. Isso é a ideia de relativa. Velocidade relativa do carro A em relação ao carro B ou do carro B em relação ao carro A. Ok? Se fosse um problema de encontro, quanto tempo leva para o carro A alcançar o carro B? Vem, vamos colocar uma distância aqui inicial entre eles. Eu vou falar que, inicialmente, a gente tem uma distância entre os carros de 60 km. Mais uma vez, fonte, vozes da minha cabeça. Estou só inventando o valor para a gente poder exercitar um pouquinho aqui as coisas. Como é que a gente vai calcular o tempo de encontro? Pela velocidade relativa. A velocidade relativa vai ser o ΔS relativo, vai ser o ΔS de separação entre os carrinhos, pelo ΔT. A nossa velocidade relativa é de 30 km por hora, a distância entre eles é de 60 km e estamos atrás do ΔT. O ΔT vai para lá multiplicando, 30 vai dividindo, ΔT, 2 horas. Depois de 2 horas, mantidas essas velocidades aí constantes, o carro A alcança o carro B. Mas nem sempre os corpinhos vão estar se movimentando na mesma direção. E aí, como é que você faz para calcular uma velocidade relativa se for necessário? Vem cá, essa aqui é uma situação clássica de exercício. A gente tem um automóvel se deslocando por uma estrada. Essa flechinha aqui representa a velocidade do automóvel em relação à pista. E num certo pedaço da pista tem uma chuva caindo. Essa chuva aqui ela está caindo verticalmente. E a velocidade da chuva em relação à pista é representada por essa flechinha pelo vetor VC. O exercício pede para você determinar. Para uma pessoa dentro do carro, quando ela olha pela janela, como é que ela vai ver a chuva caindo? Em outras palavras, qual é a velocidade relativa da chuva em relação ao carro? Inconscientemente você já sabe a resposta, mas eu quero te mostrar a parte técnica. As ferramentas assim você pode usar em outros exercícios que cruzem o seu caminho. Bom, nosso automóvel vem vindo pela estrada e em algum momento ele vai atravessar esse pedaço com chuva. Quando a gente olhar pela janela, o que a gente vai enxergar? Se teletransporta para dentro do carro, essa é a visão que a gente vai ter ali dentro, ok? Se por um acaso o carro estivesse parado, se o carro estivesse parado e fosse surpreendido pela chuva, então a chuva veio aqui para essa região, o que a pessoa ia enxergar através da janela? Bom, ela ia ver os pingos de chuva caindo assim na vertical. A velocidade da chuva em relação ao carro seria desse jeito aqui. Velocidade da chuva em relação ao automóvel. Beleza? Um vetor vertical e apontando para baixo. Só que o nosso automóvel ele tem uma velocidade. Ele tem uma velocidade para a direita. Como que isso vai afetar a visão dos pingos de chuva? Você está ali dirigindo, os pingos de chuva estão caindo. Só que ao mesmo tempo que eles estão caindo, eles estão ficando para trás, né? Porque você está avançando com o carro. Então os pingos vão caindo e vão ficando para trás. A chuva vai ser vista desse jeito aqui pela janela do automóvel. Você vai ver os pingos de chuva caindo mais ou menos desse jeito aqui. E essa vai ser a velocidade da chuva em relação ao carro. A velocidade relativa da chuva em relação ao automóvel
vai ser alguma coisa desse jeito. Essa vai ser a velocidade relativa da chuva em relação ao automóvel. Isso veio do nosso feeling, né? Do nosso conhecimento de mundo. Mas como que a gente consegue chegar nessa velocidade relativa usando ferramentas, usando a física? Sobe comigo? Para calcular a velocidade relativa, quando a gente tem coisas se movimentando em direções diferentes, a gente tem que ir na definição raiz de velocidade relativa. E a velocidade relativa de um corpo A em relação a um corpo B, essa velocidade vetorial, é a velocidade de A vetorial menos a velocidade de B vetorial. Essa é a definição raiz para a gente determinar a velocidade relativa. Vamos aplicar essa definição para o nosso problema aqui? A gente quer determinar a velocidade relativa da chuva em relação ao automóvel. Aplicando aquela formulinha que está ali do lado, o nosso A é a chuva e o nosso B é o automóvel. Então, essa velocidade vai ser a velocidade da chuva, trabalhando sempre com vetores, menos a velocidade do automóvel. A gente vai precisar fazer essa subtração de vetores para encontrar a nossa velocidade relativa. Vem, como que é o vetor velocidade da chuva? É esse vetor que está aqui, né? É um vetor vertical e que aponta para baixo. Esse aqui é o vetor velocidade da chuva. E o vetor velocidade do automóvel? A velocidade do automóvel é representada por essa seta aqui. Uma seta horizontal apontando para a direita. São essas duas setas que a gente precisa? Não. Sabe por quê? Porque quando a gente tem uma subtração de vetores, na verdade o que a gente faz é uma soma com o vetor oposto. Isso aqui, para ser calculado, é calculado dessa forma. É a velocidade da chuva somada com o vetor oposto da velocidade do automóvel. Então eu preciso do vetor oposto da velocidade do automóvel. É o oposto desse cara. E o oposto é um vetor com mesma direção, mesmo tamanho, mas tem sentido oposto. Então, na hora que a gente inverte, nós encontramos o vetor oposto da velocidade do automóvel. Agora sim, a soma desses dois personagens me dá a velocidade relativa. Como que a gente vai somar esses dois? Fica a gosto do freguês. Quer fazer poligonal? Quer fazer paralelogramo? Você escolhe. Eu vou somar os dois usando a regra do paralelogramo. Bundinha de um vetor com a bundinha do outro vetor. E agora, para encontrar o resultado da soma, basta a gente traçar as paralelas. Então, eu traço uma paralela aqui, traço uma paralela aqui, e no encontro dessas paralelas, a gente vai ter o nosso vetor soma, o nosso vetor resultante. Dá uma olhada no meu desenho e dá uma olhada no que a gente já tinha determinado ali embaixo. Olha o vetor resultante aparecendo aqui no meio. E esse vetor soma é justamente a velocidade relativa. Esse vetor aí é a velocidade da chuva em relação ao automóvel. Nós encontramos a velocidade relativa, que a gente já sabia como era, né? A partir da nossa experiência e do nosso conhecimento de mundo. Essa situação que eu apresentei para você, ela tem um grau de dificuldade maior. Normalmente os exercícios de velocidade relativa, eles vão ficar nesses cenários aqui. Mesma direção e sentidos opostos, ou mesma direção e mesmo sentido. O importante para você aqui é guardar quando a gente usa velocidade relativa. Velocidade relativa é quando a gente quer medir uma velocidade em relação a alguma coisa. Corpinhos andando numa mesma direção ou corpinhos que estão se movimentando em direções diferentes e a gente quer determinar a velocidade de um em relação ao outro. Beleza? A segunda parte do nosso vídeo é para falar de problemas de arrasto. Como é que você bate o olho no exercício e percebe que você tem ali um problema de arrasto? Bom, nesse tipo de problema, a gente tem alguma coisa se movimentando sobre outra coisa. A palavra-chave aqui é: vai ter alguém andando em cima de alguém. Vamos ver quais são as situações mais clássicas de aparecer em exercício?
Você com certeza na sua jornada já se deparou com algum desses cenários ou alguma dessas histórias fazendo exercício. Um barco movimentando-se sobre a correnteza de um rio, um avião que se move sobre correntes de ar, sobre vento, ou uma pessoa que está andando em cima de uma esteira, de uma escada rolante. Esses aqui são exemplos clássicos de problemas de arrasto, onde um corpinho vai ser arrastado por outro. O barco pela correnteza, o avião pelo vento e a pessoa pela esteira. Como a gente faz para resolver esse tipo de problema é o que eu vou apresentar para você na sequência. Vamos pegar o exemplo do barquinho e a correnteza do rio? A gente vai começar com o barquinho se movimentando a favor do arrasto. O que eu quero dizer com isso? Vem cá. A nossa correnteza aqui, ela tem uma certa velocidade. Eu vou marcar aqui como VC. É a velocidade da correnteza medida em relação a alguém que está ali na margem do rio. E esse barco ele tem uma velocidade em relação à correnteza. Quando ele liga o motor ali, ele se desloca com uma certa velocidade sobre a água. Essa velocidade do barco eu vou chamar de VB. Bom, o exercício te dá essas informações, que o barquinho está se deslocando a favor da correnteza, a favor do arrasto, e ele pergunta, para uma pessoa que está ali na margem do rio observando a situação, ela vai enxergar o barco com qual velocidade? Sabe o que é o mais comum de você fazer aqui e deixar o ponto escapar? Você olhar para essa situação, pensar que os vetores estão no mesmo sentido e se trata de um problema de velocidade relativa. E aí, como é mesmo sentido, você faz uma velocidade menos a outra. Para um pouco e pensa. Faz sentido você subtrair as velocidades? Você é a pessoa que está na margem do rio olhando esse barco se movimentar. Ele não está se movimentando a favor da correnteza? A correnteza não ajuda ele a ir para frente, a se deslocar mais rapidamente? A velocidade que uma pessoa do lado de fora vai enxergar o barco vai ser a soma das velocidades. A gente pode pensar aqui numa velocidade resultante. É a soma da velocidade do barco com a velocidade da correnteza. Afinal de contas, a correnteza está ajudando no movimento. Ela arrasta o barco e faz o barco andar mais rápido para a direita. Beleza? Vamos colocar alguns valores aqui só para a gente brincar um pouquinho? Vem cá. Imagina, por exemplo, que a velocidade do barco é uma velocidade de 5 quilômetros por hora. E a velocidade da correnteza é uma correnteza com velocidade de 1 km por hora. Vamos descobrir a velocidade que uma pessoa na margem vai ver o barco? Para uma pessoa que está ali na margem, ali parada, observando, a velocidade resultante vai ser 5 mais 1, 6 km por hora. É como se a correnteza tivesse parada e o barco tivesse disparado a 6 km por hora. Ok? E aí a gente pode brincar com outras coisas, né? Por exemplo, se a gente imaginar um certo ΔS, esse barco está percorrendo uma distância entre duas cidades, você tem o ΔS, você tem a velocidade, você consegue encontrar quanto tempo leva para o barco, a favor da correnteza, chegar na outra cidade. Perfeito? A gente vai seguir agora para a situação oposta. O barquinho se movimentando contra a correnteza. Vamos lá? Vamos imaginar que a velocidade do barco em relação à água continua a mesma, tá? 5 km por hora. Só que agora, ao invés de estar a favor da correnteza, ele está subindo o rio, ele está contra a correnteza. E aí, você está lá do lado de fora, paradinho na margem do rio, observando o movimento. O erro comum, você olha os vetores e fala, são vetores em sentidos opostos. Velocidade relativa, a gente vai somar. Não é, porque não é um problema de velocidade relativa. A gente não tem a correnteza e o barco, um tentando encontrar velocidade em relação ao outro. O que a gente tem é o barco andando sobre a correnteza. É um problema de arrasto. Então pensa, se a gente está indo contra a correnteza, a nossa velocidade vai ser menor, né? Enquanto eu vou para frente, tem alguém que me puxa para trás. Para esse caso aqui, a velocidade resultante e vista por alguém de fora vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Estou assumindo aqui que a velocidade do barco é maior que a da correnteza, tá? Senão a gente teria que inverter a ordem para garantir que o valor é um valor positivo. Os valores eu vou pegar os mesmos que a gente tinha ali em cima. Vamos calcular qual vai ser a velocidade resultante aqui nessa situação. A velocidade resultante vai ser 5 menos 1, 4 km por hora. Então, para quem está ali paradinho no rio olhando para o barco,
o barco vai se movimentar a 4 km por hora. E de novo, se a gente tiver uma distância a ser percorrida, com essa velocidade e a distância, o ΔS, você consegue descobrir o intervalo de tempo gasto pelo barco para percorrer essa distância. Beleza? E se as velocidades não tiverem a mesma direção? Como é que a gente resolve o problema de arrasto? Nos dois casos anteriores, as velocidades tinham a mesma direção. Com barco a favor da correnteza, eram velocidades de mesma direção e mesmo sentido. Barco contra a correnteza, contra o arrasto, a gente tinha velocidades de mesma direção em sentidos opostos. Mas a gente pode pensar num problema diferente. A gente está sobrevoando um rio. O nosso barco tem essa velocidade aqui. Uma velocidade que está apontando para a margem oposta do rio. E a correnteza desse rio é uma correnteza que tem uma velocidade desse jeito aqui. E eu quero responder para uma pessoa que está do lado de fora, numa das margens desse rio, observando o movimento do barco, como que vai ser o movimento do barco? Qual que vai ser a velocidade resultante da combinação dessas duas velocidades que estão aqui? Bom, se a gente está falando de uma velocidade resultante, a gente está falando da soma dessas velocidades. Eu vou trazer aqui para o lado a velocidade do barco, VB, e a velocidade da correnteza, VC. Para encontrar a velocidade resultante observada por alguém de fora, a gente vai somar esses dois vetores. Como eu já tinha feito o paralelogramo da outra vez, vamos fazer poligonal agora, a bundinha de um vetor na pontinha do outro vetor. Então eu juntei o vetor VB com o vetor VC. O vetor resultante, o vetor soma, é um vetor que liga a bundinha do primeiro com a pontinha do último vetor somado. Esse vetor é a velocidade resultante. Para uma pessoa na margem, sabe como que ela vai ver o movimento do barco? Ao mesmo tempo que ele vai para frente, ele é arrastado lateralmente. Então a trajetória do barco vai ser uma trajetória desse jeito aqui. No final, quando o barco chegar do outro lado do rio, ele vai ter um certo deslocamento lateral, que dá para calcular usando um pouquinho de trigonometria e mais algumas informações do exercício. Mas o que eu quero que você guarde aqui dessa situação é que para encontrar a velocidade resultante, a gente fez a soma dos vetores velocidade do barco e da correnteza. A dica final que eu deixo para você aqui para problemas de arrasto é: pense antes de fazer a conta. Você vai ver a coisa se movimentando mais rapidamente ou a coisa se movimentando mais lentamente. A velocidade vai aumentar ou vai diminuir? E a partir disso, você faz a escolha de somar ou subtrair os valores de velocidade. Por exemplo, um avião que se movimenta a favor do vento. A velocidade resultante vai ser a velocidade do avião mais a velocidade do vento. Uma pessoa que caminha contra uma esteira, contra uma escada rolante. A velocidade resultante vai ser a velocidade da pessoa menos a velocidade da esteira, a velocidade da escada rolante. E assim a gente encerra essa breve revisão. Eu espero que ela tenha sido útil para você diferenciar problemas de velocidade relativa de problemas de arrasto. E também que você tenha aproveitado para resgatar as ferramentas, a parte mais técnica desses dois tipos de problema. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!